Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Começar um pouquinho esse webinar falando um pouquinho sobre mim. Bom, me chamo Pedro Apio, sou software engineer, desenvolvedor para o mais comum. Sou formado em ciências da computação pela Mackenzie no Brasil, sou brasileiro. Estou aqui em Portugal há 6 meses agora, vai ter 6 meses essa semana. Posso me dizer como um juggler, faço parte aí da comunidade de Java Users Group, tenho tentado participar mais como um tutor, fiz uma palestra também na UBI sobre blockchain, tenho participado bastante dos eventos do Jug, que se alguém não conhecer aqui, estão convidados, aqui em Portugal mesmo, aqui em Lisboa. E aqui está o meu link, o QR Code para o meu LinkedIn e para o GitHub, caso vocês queiram conectar ou dar uma olhada no projeto. Inclusive o projeto que a gente vai estar passando por aqui vai estar no meu Git. Perfeito. Vamos lá. O que vamos falar hoje? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o WireMock, alguns benefícios, como fazer um import, como fazer uma configuração em Java, já que aqui a ideia é realmente disseminar a palavra dos Javas, e como mocar endpoints de integração, alguns exemplos ali de mocando retornos em JSON, passar um pouco também sobre request matching e também sobre algumas partes de extensão. Lembrando aqui que a gente vai estar passando com 30 minutos, a gente não consegue ir tão longe, então vão faltar muitos pontos, porque o WireMock é realmente muito, muito extensível e não teria como cobrir tudo em apenas 30 minutos. E também não tenho esse conhecimento. A ideia aqui é passar o dia a dia e como melhorar nossos testes usando essa ferramenta. Perfeito, vamos lá. O que é o WireMock? Bom, o WireMock é uma ferramenta open source que ela pode trazer testes, ela tem a premissa de trazer testes mais resilientes e criar um ambiente de teste estável, onde a gente não tem que ficar se preocupando com as nossas modificações de código, se a gente vai quebrar os testes, se a gente não vai, que a gente consiga ser mais fiel às lógicas às regras de negócio também. Algumas melhorias que ele traz isola os serviços externos, então se você tem uma arquitetura de microserviços e faz chamadas externas, é muito mais fácil de você testar e realmente manter a compatibilidade com esses serviços externos. É possível, num projeto que você está começando agora e você sabe que você vai consumir alguma API, simular essa API mesmo sem ela ainda existir, ou seja, a gente cria contratos, a gente já sabe como é que é os contratos, então a gente meio que assim, óbvio que a palavra acoplamento é ruim, mas a gente se acopla aos contratos e permite que a gente não quebre isso durante a nossa fase de desenvolvimento. Tem um riquíssimo sistema de matching, então eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas essa parte de você conseguir testar com base no que você saber o que você vai receber, o que você vai enviar e testar com isso, muito bom. E a gente pode também trabalhar com respostas HTTP estáticas ou dinâmicas. Então, a gente pode fazer uma resposta mais estática e também a gente pode trabalhar com algo mais dinâmico. Perfeito. Mas e o WireMock pode rodar como? Como é que a gente usa essa ferramenta? Ele pode ser rodado dentro dos seus testes unitários, então, subindo dependências e essas coisas. Ele pode subir como um processo standalone. Ele pode ser subido como um serviço externo também, como um AR ou até um JAR. E ele pode subir também como um container Docker, se você quiser subir um serviço mock para você fazer testes em ambiente, também é possível. E ele tem diversas configurações adicionais que, por motivos de tempo, a gente não vai conseguir chegar nesses pontos, mas é possível configurar o delay da resposta, então trabalhar com resiliência, com Resilience 4J, toda essa parte ele consegue também testar, fault tolerance, né, que seria o nome correto. Simulações de erro também é possível, o quão perto passou a sua requisição do que era esperado, isso é algo bem incrível também por essa ferramenta. Proxy de requisições, então a gente consegue inserir o serviço do WireMock dentro do nosso fluxo de chamada, então se o nosso serviço consome outro, a gente consegue colocar ele no meio e fazer realmente esse proxy do que está sendo enviado, do que está sendo devolvido. Essa é uma ferramenta que eu utilizei para debugging de aplicações, então é muito, muito forte, muito potente para você saber
depois de toda a lógica que é aplicada no seu serviço, o que está indo, o que está voltando. E é possível também fazer a gravação de chamadas e dos retornos dessas chamadas para fazer uma análise posterior. Ok. E por que eu deveria me importar com o Arimoc? Qual que é o benefício para mim que está desenvolvendo no dia a dia? A ideia é que todo mundo aqui como desenvolvedor já conhece aquela pirâmide de testes, onde o teste unitário é o que você mais tem quantidade, mas também é o mais rápido, e por isso que você tem mais. E quanto mais longe você vai nessa pirâmide, quanto mais para o topo você vai, menos testes você tem, mais fiel ele é à regra de negócio em si, mas ele custa muito, ele demora muito. A integração dele é muito grande. Se você for testar UI, todo mundo sabe quão frágil é os testes de UI. E a API e integração estão logo ali em seguida do UI, na curva de dificuldade e de tempo de custo de tempo. E a ideia do Arimoc é realmente trazer esses testes mais para baixo, ou seja, você poder fazer mais testes de integração, mais testes de API, sem ter tanto custo de tempo. E também criar essa relação entre a sua API e o contrato das outras. Então, manter realmente esse contrato e não quebrar o que você está chamando, o que você está consumindo. Ok, chega de falar, vamos ao que interessa, o que realmente se trata esse webinar, que é realmente a prática. Então, como é que a gente importa, como é que a gente importaria o Arimoc? Eu trouxe aqui um exemplo de utilizar um serviço standalone junto com o projeto, né? Aqui a gente vai usar um projeto Maven, então a dependência é bem simples. Recentemente eles têm trocado ali o diretório onde eles estão publicando o Arimoc, mas agora está fixo no Arimoc mesmo. E a nova versão, a versão atual que eu utilizei durante a gravação, né? Durante esse webinar, é a 3.7.0. Basta procurar no Maven Repository o Arimoc, ele vai te dar todas as dependências possíveis e a gente vai importar essa do standalone. Eu vou deixar a apresentação depois disponível e tem todos os links referentes a essas coisas, né? Os imports e tudo. Beleza. E a configuração? Aqui coloquei só alguns trechos para também não densificar tanto a questão de configuração aqui, mas na esquerda, no Application Test, a gente tem um simples endpoint, onde a gente vai utilizar o FEM Client aqui só para testes, né? Como se fosse a nossa API externa. Então, vamos dizer que o nosso customer está ali na 9900, na porta 9900, e a única configuração realmente que a gente precisa fazer nos nossos testes, se a gente for usar nesse modelo que eu vou apresentar aqui, é subir uma dependência ali, um bin, que ele está atrelado a 9.900, né, a porta 9.900, e depois só importar ele nos nossos testes, seja na classe, seja na configuração de teste. É basicamente isso. Não tem muito mais para onde fugir. A simples, é claro, tem muitas mais configurações e a gente vai passar por isso daqui a pouco. Mas a configuração básica para você começar é isso. Com isso aqui você já consegue testar o Arimoc. Ok. E aí, uma vez que a gente tem um serviço Arimoc rodando, a gente precisa mocar, né? Ou stub, fazer o stub das requisições que a gente quer. Existem dois jeitos principais no Arimoc que você pode fazer isso, e na documentação deles, que está nesse link aqui embaixo, tem tudo. Mas a gente tem como fazer por JSON, que seria realmente um arquivo JSON que a gente coloca na raiz dos nossos testes, que vai trazer todo esse contrato ali, né, do que vai ser, aonde vai ser enviado, o que vai ser devolvido, e também dá para fazer com Java. Então ali no, estou apontando aqui com o dedo, não vai funcionar. Aqui, se o mouse estiver pegando, na parte de cima tem uma configuração de um setup, né, de um mock de uma resposta para esse endpoint de customer. Então a gente pode fazer um stub for, ou seja, ele está mockando para este endpoint barra customers com uma requisição get, que está ali o arimoc.get, para um endpoint barra customers, onde ele vai retornar uma resposta, um HTTP status tal, um header X e o body Y. Esse body eu estou pegando de um outro arquivo, mas não é exatamente isso, da questão do file. Mas basta você colocar um body ali em string, né, literal, ele também funcionaria. E aqui embaixo, quando a gente faz com o JSON, eu acredito que ele é um pouco mais direto ao que a gente quer. Então ele mostra ali request, qual que é o método da nossa request, qual que é a URL da nossa request, e o que deve ser devolvido quando chamar esse endpoint.
Então, a response tem que ser 200, o meu body tem que ser esse text plain hello world, e os headers content type text plain. Perfeito. Agora, e aí o fluxo de teste de desenvolvimento seria o mesmo. Você chamaria suas classes, ele faria a chamada, né, o serviço, e o Wiremock se resolveria ali por baixo dos panos para te devolver o que você precisa. Ok. Mas e se eu colocar o endpoint errado? Se eu colocar, sei lá, barra some, barra tem, e o meu endpoint for customers, por exemplo, o que ele vai acontecer? Se eu chamar, como é que eu debugo isso, sendo que é um servidor externo, entre aspas, ali? Bom, tem algumas configurações que a gente consegue fazer no nosso servidor. Eu vou chamar servidor aqui, mas entendam como serviço que está rodando a parte ali. Existem diversas configurações, eu até deixei o link aqui porque é realmente muito extenso, dá para a gente fazer a questão de proxy, dá para fazer a questão de portas dinâmicas, segurança com HTTPS, dá para fazer inúmeras coisas. Mas aqui, pela simplicidade, eu vou colocar só algumas. Então a gente consegue colocar esse options.port, definir a nossa porta, e também incluir um notificador, ou seja, o nosso logger, vamos dizer assim, e aumentar a verbosidade dele. Então ele colocaria assim o nosso log. Se a gente chamasse o barra customers e tivesse feito o stub para o barra sum barra tem, ele daria que a requisição mais próxima que a gente fez foi essa de barra customers. Então a gente deveria criar o stub realmente para esse endpoint e não para o que estava feito ali. Ok. Já falei bastante de configurações, já dei uma boa introdução sobre os benefícios do Wiremock, e agora vamos realmente ao que interessa, request matching. O que significa mais essa parte de request matching? Quando a gente faz uma requisição para HTTP para algum outro serviço, a gente tem que garantir que a gente está enviando os headers certos, o path está correto, está seguindo o contrato de APIs, a gente está mandando um body completo, a gente está mandando uma certa estrutura ali, seja XML, seja JSON ou qualquer coisa que seja plain text ou qualquer coisa do gênero. A gente tem que garantir que esse contrato não vai ser quebrado durante o nosso desenvolvimento. E é isso que ele quer trazer, que o Wiremock quer trazer. Então, a gente consegue fazer uma requisição e depois perguntar ao servidor do Wiremock se aquela requisição foi realmente feita ou não. E a gente tem uma lista enorme, eu acredito que seja enorme essas validações que podem ser feitas nas requests, porque a gente consegue testar absolutamente tudo. Se os headers que foram enviados estão corretos, estão que a gente esperava, se os query parameters que foram enviados eram o que a gente esperava, cookies, se o path, até dá para a gente conseguir fazer testes de formulário, que é realmente muito interessante. O body, que tem diversos jeitos de testar se o body realmente foi enviado ou não. Multi-value patterns, multi-part value patterns, são muitas coisas. Dentro de cada um desses, a gente tem formas diferentes de testar. Então, por exemplo, né, na URL a gente consegue testar se por regex, se a URL está exatamente igual àquela que a gente quer, se ela segue um padrão, se ela segue um template que a gente quis criar. O path é a mesma coisa, a gente consegue criar um regex só para o path. Os métodos que foram chamados, então se for get, se for n, a gente pode até colocar como n para dar essa versatilidade. A gente consegue testar os core parameters, os cookies, a gente consegue até criar, fazer o teste para as credenciais, se forem enviadas corretamente. E aqui, só para questões de exemplo, trouxe alguns jeitos diferentes de testar o body. Então, fazer esse request matching, fazer o matching do que foi enviado e do que realmente o servidor do Wiremock recebeu. Então, a gente pode testar binário, que ele faz a conversão ali para a base 64. A gente pode fazer body pattern passando o literal e vendo se ignorando, né, a ordem dos arrays ou os elementos, ou se tem extra elements que a gente esperava ou não. Dá para a gente fazer com regex do body, dá para a gente fazer com JSON path do body também. Dá para a gente fazer diversas validações aqui, até com um esquema de properties dá para a gente fazer, que já é o que tem no YAML, que a gente pode até usar o contrato da API para se basear nessas validações. Então é muito rico esse request matching. Eu deixei aqui o link também para se depois vocês quiserem consultar. Tem muitas mais opções, não só para body, como também para outros parâmetros. E agora,
dá para criar também a resposta, ou seja, a gente está chamando um serviço e a gente está validando se os envios foram corretos. E agora a gente tem que também validar o outro lado. Depois que a gente chamou esse serviço e a resposta, ele respondeu alguma coisa, o que a gente responde? O que a gente quis responder? Então aqui a gente tem que habilitar esse... Opa, tá, perfeito. A questão de templating, que seria quando a gente quer se basear no nosso envio para colocar com base na nossa resposta que a gente enviou no envio. Isso não é definido globalmente como disponível, então a gente tem que fazer um enforce disso nas configurações do WireMock, que seria essa configuração de Global Templating. Então a gente passaria como uma flag aqui como true para dizer ao servidor para ele conseguir se basear nessas coisas, nesses templatings que a gente quer configurar. Esse seria o jeito Java, vamos dizer assim, de fazer essa configuração. Se a gente quiser fazer por JSON essa configuração, basta a gente colocar esse transformers, as chaves e o response template. Isso já indica o WireMock que a gente vai utilizar dentro daquela resposta response template, que a gente consegue ver aqui no exemplo do JSON Body, que o nosso document number ele vai vir do nosso request.path.1, ou seja, o primeiro argumento que vier no nosso path. O primeiro não, né? O segundo argumento que vier no nosso path. Então a gente consegue fazer esse tipo de dinamização da nossa request com a nossa response sem realmente fazer um mock, como a gente já conhece do Mockito, fazer um mock when, tal, return, ponto. Ele sempre vai retornar a mesma coisa. Não, a gente consegue fazer com o JSON, com um objeto muito mais estruturado, realmente o que a gente quer que vá e o que a gente quer que volte. Perfeito. Vamos passar um pouquinho aqui. E o que a gente consegue... Desculpa, eu sei que eu estou correndo muito, mas realmente o tempo é bem curto para esse webinar e se ficar alguma dúvida, eu estou mais do que disponível aí para responder perguntas. O que a gente consegue colocar nessa response? O que a gente consegue alcançar nessa response, né? A gente consegue pegar o ID dessa response, ou seja, cada requisição nossa pode ter um ID, a URL que foi enviada na request, o path, os segmentos do path, ou seja, aquilo que eu coloquei 1, 2, 0, então dá para a gente pegar com um array, dá para a gente pegar o query parameter por chave e também por chave e por índice, então dá para pegar muita coisa. Host, port, scheme, base URL, os headers também dá para a gente iterar por chave, dá para a gente iterar por index, cookies e o body. O body é um pouco mais complexo porque o WireMock por si só ele não tem como identificar a estrutura do seu body só por você ter mandado alguma coisa. E com isso, a gente tem handlebars helpers, que são... como eu poderia explicar isso? São jeitos de utilizar template externamente, vamos dizer assim, vamos colocar dessa maneira. E tem muitos. O WireMock tem uma compatibilidade enorme com muitos handlebar helpers. Seria de número, de valores que você pode calcular, path, JSON path, dá para fazer parse de JSON, dá para fazer date and time, dá para fazer valores randômicos. Então, com base no que a gente envia, dá para voltar valores randômicos, por exemplo. Eu não sei se vai dar tempo para eu mostrar a aplicação em si e os testes, como é que eles estão, mas vamos supor que a gente cria um usuário, dá para a gente fazer um random UID de volta e a gente vai trabalhar com aquilo no nosso teste de qualquer forma. Dá para a gente, tem até extensões onde dá para fazer random name generation, random phone generation. Isso são até plugins que dá para colocar no WireMock, mas dá para fazer também com esses handlebar helpers que já vêm com base, como por exemplo um random number. A gente pode colocar vários segmentos de 3, por exemplo, de random number, e ele vai fazer 3, o formato ali de um telefone de Portugal, né, que seria 333. Bom, dá para fazer inúmeras transformações aqui. Qual que é a ideia que o WireMock mais tenta passar para nós? É que que a gente consiga construir com o TDD, né, com Test Driven Development,
baseado na nossa regra de negócio antes mesmo de construir a nossa regra de negócio. Se a gente tem contratos de APIs, se a gente tem requisições que a gente não pode fugir muito daquilo, a gente consegue fazer isso direto no JSON e manter bem estruturado mesmo antes de começar os testes. Ou seja, antes de começar os testes, a gente já tem o que as nossas APIs vão devolver, mesmo sem existir essas APIs. Isso é muito interessante, porque cria uma resiliência na nossa modificação de código muito grande. E aqui, como eu comentei no começo, tem muitos outros tipos de testes. Então, tem simulation fall, state behavior, dá para a gente fazer todas essas partes de JSON, de criar os arquivos JSON, dá para a gente fazer com Cucumber, que traz ali aquela parte de behavior, né? Dá para a gente fazer proxy, dá para a gente fazer metadata de requisições, dá para a gente fazer unmatched requests, near misses, ou seja, o quão perto passou a nossa requisição, dá para a gente fazer record das nossas requisições, dá para a gente fazer até playback. Tem uma API de admin do Arimoc, quando você sobe no servidor, que é realmente muito, muito potente. Dá para a gente fazer webhook, dá para configurar callback, dá para fazer inúmeras coisas. E também dá para incluir extensões, ou seja, dá para incluir plugins além do que tudo que ele já tem. Então aqui eu trouxe como exemplo esse Faker Extension, que é para gerar realmente dados fakes. Então ele tem uma biblioteca enorme ali de dados e ele vai gerando aleatoriamente, vai devolvendo aleatoriamente nome, telefone, e-mail, tem muitas coisas que dá para fazer. E é isso. Eu terminei com 2 minutos. Eu queria mostrar um pouco a aplicação, mas não sei se tem alguma pergunta. Gente, desculpa por falar muito rápido, realmente 30 minutos é um time box muito apertado. Bom, aqui está o repositório do Git, está o meu GitHub também, está o LinkedIn, caso vocês queiram conectar. Eu não consegui carregar a aplicação, o IntelliJ não está reconhecendo meu projeto mais, até ontem ele estava, então também não vou conseguir mostrar muito as classes. Na verdade, eu posso até mostrar por aqui. Bom, deixa eu... que eu digitei para recentemente. Não, deixa eu mostrar os JSONs aqui, que acho que vai ser melhor. Vou colocar um mapping aqui, por exemplo. E um study behavior, por exemplo. Que aqui a gente consegue mapear por... essa parte aqui é muito interessante. Quando você tem um serviço que, dependendo do que ele responder, você tem que responder de jeitos diferentes. Então, por exemplo, a gente começa num cenário onde ele chamou, mas ele está não autenticado, ou o token inspirou, e a gente pode devolver uma resposta específica. E depois que ele respondeu essa resposta, a gente pode trocar o cenário. Então, esse new scenario state, ele vai jogar para o próximo cenário, quando chamar aquilo. E aí, quando ele estiver nesse cenário segundo, e você chamar novamente, ele vai fazer uma outra validação e vai te devolver em outro estado. Aqui está um copy-paste realmente, mas é só por questão de aprendizado aí. Mas basicamente é isso. Deixa eu ver se eu pego aqui o post. Então, aqui seria uma validação de um post com response template, onde a gente chama o método post, no /customers. A gente consegue fazer um JSON body completamente dinâmico. Ou seja, a gente faz um random value do tipo UID, ele vai me devolver um UID. A gente faz um lookup do que a gente enviou no request body e ele vai buscar o atributo name do nosso body, do nosso request body. A gente consegue fazer um document number, por exemplo, um random int, no começo 1 milhão até 9.999.000, e a gente consegue fazer um random numérico. Óbvio, isso aqui é muito... Tem jeitos melhores de fazer isso. Eu fiz assim, realmente porque eu não queria incluir nenhuma extensão para não complicar mais. Mas realmente, tem muitas mais configurações. Eu queria muito entrar em mais detalhes, mas realmente não tem muito tempo para isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida? Eu não estou vendo o chat aqui, perdão, pessoal. Opa, boa noite aí, pessoal. Eu sou o Vitor, trabalho junto
A gente trabalha no Santander, alocado aí, eu e o Pedro. Acho que ficou muito legal, Pedro, pelo tempo. Acho que deu para mostrar aí o básico, né? Para galera usar. Não deu para carregar o projeto, mas no tempo final, será que você pode só mostrar para a galera um resuminho, tipo, dentro, por exemplo, do IntelliJ, o que que ele configura ali nos recursos, só para a galera ver, tipo, abrir IntelliJ, eu quero rodar o teste e jogar o iRemock. Tipo, sem rodar mesmo, só mostra ali os arquivos que você colocou e. Ah, então, ele não tá carregando nada, ele não tá carregando meu source. Mas isso aí eu mostro depois. Deixa eu abrir aqui Posso Uhum. mostrar os files direto aqui também. Pode ser. Então, já. Ah, deixa eu pegar aqui. Bom, basicamente. Deixa eu ver. Vou mostrar uma validação, eu acho que seria melhor. Eu não sei porquê, eu carreguei 3 vezes esse projeto e as primeiras vezes ele carrega e depois ele já não carrega mais. Deixa eu abrir de novo, ver se ele volta aqui. Ele começa carregando e depois ele perde o contexto. É Tudo bem. normal. É, ao vivo Sim. dessas. Ele simplesmente. A demo é sempre assim. Ele funciona 5 minutos antes. Bom, eu vou deixar. Na verdade, deixa eu fazer um negócio aqui. Vou abrir o Git, mais fácil. Que eu acho que vai ser mais rápido de ver. Pessoal, podem abrir o microfone se vocês quiserem fazer alguma dúvida, colocar no chat também, fiquem à vontade. Deixa eu abrir uma classe aqui, onde a gente faz alguns testes. Deixa eu pegar uma mais complexa. Essa aqui, que vem com os JSONs. Bom, aqui, o que eu fiz, né? Eu incluí aquela configuração que eu comentei, que é onde faz a atrelação, né, do serviço do Arimoc com a porta. Dei um auto-wired nele, resetei todos os stubbings só para realmente garantir que o contexto está zerado. E aí, quando ele for iniciar o teste, né, antes dele fazer o loading do teste em si, ele vai buscar tudo aquilo que está na minha source, nas minhas resources dos testes, embaixo de mappings. Então, ele vai buscar todos esses stubs aqui e vai criar lá. Então, a gente consegue definir... Esse aqui, por exemplo, por behavior não tem. Mas o dinâmico, ele tem uma prioridade de 100. Então, a prioridade mais válida é a 0, né, ou a 1. E quanto mais baixo, menos prioritário ele é. Então, por exemplo, o predefined, que ele é um stubbing estático, ele está fazendo um estático de 9999, ou seja, sempre que chamar o customers/999, que é o ID, ele vai me devolver essas coisas. Agora, se eu chamar, por exemplo, uma dinâmica, que seria um regex de qualquer número que vem aqui depois, quantos números forem, ele já tem uma prioridade um pouco abaixo. Então seria 100, para ele não entrar em conflito com aquele 99. E é isso. Eu não posso roubar muito mais tempo também, porque não sei se vão ter outros webinars, mas o meu time box era até 7 horas, já são 7h05. Mas basicamente você só tem que chamar o serviço realmente, então ele vai fazer uma busca com o ID e depois a gente consegue fazer as validações. Então aqui você faz um assert, você consegue fazer um verify do lado do servidor, então do Wiremock Server você consegue fazer um verify. Quantas vezes foi chamado aquele endpoint? Então, esse endpoint no get /9999 foi exatamente um, porque eu chamei uma vez só. Dá para fazer inúmeras verificações. Realmente é uma biblioteca que vale muito a pena dar uma olhada. E eu recomendo muito. E é isso, basicamente.